Olá, bom dia. Estamos começando aqui mais um Café com Massagem. Hoje, sexta-feira. Vamos ver que dia que é hoje na agenda aqui. Dia 18 de junho de 2021. Estamos chegando aí já, passando da metade do ano de 2021, então. E hoje o nosso bate-papo vai trazer um assunto interessante. A gente tem falado aqui sobre questões somato-emocionais, sobre como essas questões interferem no trabalho, na avaliação, no atendimento, na construção de tratamento, nos desafios dos nossos pacientes, dos nossos clientes, enquanto pessoas que precisam de ajuda. Mas também tem um outro lado dessa história que é o lado emocional dos profissionais que trabalham com isso, dos profissionais das terapias do toque. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar hoje sobre 4 situações, 4 fatores somatoemocionais que impedem, que limitam o crescimento e o desenvolvimento dos massoterapeutas. Isso justifica muitas vezes os comportamentos e muitas vezes o resultado de mediocridade que existe na profissão de muitas pessoas. Então, quando a gente fala resultados medíocres, não é algo que eu estou falando aqui para que seja ofensivo para as pessoas. Medíocre vem de médio, de mediano, aquele resultado que, trocando em miúdos aqui para a nossa linguagem do Brasil, é o dá para o gasto. Tá? Quem vive nessa mentalidade de dar para o gasto não consegue evoluir, não consegue crescer. Então, quando a gente fala mediocridade, é a situação de imaginar que eu estou fazendo e dá para o gasto. Aí não é nem bom e nem ruim, mas dá para o gasto. Fatalmente, essa também é uma das mentalidades, um dos fatores que limitam as pessoas, que limitam muitos massoterapeutas que de repente até têm um potencial para crescimento, mas não conseguem aplicar porque a sua mente bloqueia essas situações. Então hoje a gente vai falar aqui de 4 fatores profissionais que impedem ou limitam o crescimento profissional. E aí, essa galera que tem esses fatores ativos na vida delas são pessoas, são profissionais que vivem em uma limitação. Eles têm um limite, têm um teto, têm um tipo de comportamento e dali não passa, não cresce. Se essas barreiras forem ultrapassadas, esses profissionais, essas profissionais com certeza terão melhores resultados. Vamos aguardar que a galera está chegando aqui. Hoje quinta-feira, é sexta-feira, então, dia 18. O Rodrigo já chegou por aqui, a Joana Darquinha, tô sentindo a sua falta, fazia muito tempo que você não aparecia aqui no Instagram. Pessoal do YouTube também, sejam todos muito bem-vindos. A Beth, a Mara, lá da Bahia, o Júnior de Cascavel, no Paraná, bom dia, a galera tá chegando por aqui. Então, vamos pensar junto aqui. Que tipo de fatores levam a um condicionamento mental e emocional? Esses fatores eles estão relacionados ao comportamento do profissional, à estrutura de ensino que é praticada, a forma como o profissional chega no mercado e as necessidades que esse profissional tem, que essa profissional tem, de gerar resultados. Vamos lá. Então, o primeiro fator, a primeira situação de limitação é o conhecimento e a sua consequente falta de aplicação. Ou seja, as pessoas vão, fazem um curso, se formam, elas antes de fazer o curso, antes de fazer a formação, têm uma ideia da situação. Quem nunca passou por isso, né? Eu tenho uma ideia, quando eu chego lá é completamente diferente daquilo que eu imaginava, que eu fantasiava na minha cabeça que seria de um jeito e é de outro. Então eu tenho um conhecimento, eu adquiri aquele conhecimento, eu fiz o curso, eu fiz a formação, porém eu não
aplico, eu não pratico, porque eu não gostei de um A em alguma coisa, aí tudo que eu aprendi, eu tenho um olhar mais crítico e acabo não fazendo. Então, quando você tem o conhecimento e você não aplica, você está se sabotando. Você pode achar, de repente, inúmeras justificativas racionais e até plausíveis para não aplicar. Mas, no fundo, essa é uma das questões que engessam o crescimento do profissional. E aí vem a segunda questão. Você fez um curso, você fez uma formação, não está aplicando, está descontente com você por alguma coisa e você acaba transferindo isso para o conhecimento que você adquiriu. Ou seja, você transfere a culpa e a responsabilidade para o conhecimento. Aí você diz que a culpa é do conhecimento que não é profundo como você gostaria. Mas você nem praticou, você nem levou ele para campo. A primeira coisa que limita é o conhecimento, o tipo de conhecimento que se tem. E a gente sabe que existem conhecimentos mais profundos, conhecimentos mais rasos em várias áreas das terapias manuais. O que frustra muitas vezes é a alta expectativa das pessoas. Então, presta atenção como é que está a sua expectativa em relação aos conhecimentos que você tem. Porque junto com o conhecimento vem também a responsabilidade de colocá-lo em prática e responder por aquilo. E aí é que o bicho pega para muita gente. As pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus. Esse é um problema sério que a gente tem. As pessoas querem o resultado, querem o benefício, querem o sucesso, querem estar acima da média, mas não querem pagar o preço, não querem ser responsabilizadas. E isso é um grave problema na conduta profissional, porque existem os dois lados. O seu tratamento pode dar certo, como pode não dar certo. Não é obrigação sua 100% de resolver os problemas das pessoas 100%, porque você não conhece todas as variáveis. Então, nessa questão, também é assim. Você precisa levar este conhecimento a campo e praticar o máximo que puder para ter a leitura desta situação. Se funciona, se não funciona. E muitas das vezes, o que as pessoas fazem? Elas fazem o curso, fazem a formação, não gostei disso. Eu tenho pressa, eu estou cheio de coisa para fazer, eu estou cheio de sonhos, eu estou cheio de vontades, mas esse aqui não atende a minha vontade. Então vou fazer outro. Aí a gente entra na segunda questão, no segundo fator que impede ou que limita o crescimento. Vamos ver quem mais entrou aqui. A Sandra entrou aqui, ótima sexta-feira para você. A professora Val Patriota lá de Brasília, seja muito bem-vinda ao Café com Massagem, obrigado pela presença. O segundo fator que impede ou que limita o crescimento profissional dos massoterapeutas é o tipo de curso. Fazer cursos, fazer formações na esperança de resultados mágicos e rápidos. Todo mundo sabe que não existe mágica no nosso trabalho, existe resultado de longo prazo, porque o corpo é que dá o feedback. Mas muita gente vive iludida achando que o próximo curso é o melhor. Não, o próximo curso é melhor. Aquela técnica é fantástica. Por quê? Porque compra uma ilusão. Então aí temos também a questão da falta de maturidade emocional das pessoas que entram na massoterapia achando que é fácil, que é mágica, que é só fazer isso, só fazer aquilo. O trabalho que é visto, que é exposto nas redes sociais de atendimento, de resultados, é apenas uma pequena fração do universo todo que tem dentro dessa estrutura, como em qualquer outra estrutura, tem as suas particularidades e os aprofundamentos que vêm dela. E aí as pessoas fazem o quê? Não, vamos fazer mais curso, mais curso, mais curso, mais curso. Nada contra a expansão de consciência pelo crescimento, mas também ficar arrumando desculpas que o próximo curso é melhor do que o que você já fez, do que o que se tem, é um fator de sabotagem. Não, mas quando eu fizer aquele curso, vai resolver o meu problema. O problema não está no curso, não está em fazer o maior número de cursos que
precisa, que pode, que quer. O problema está em contentar-se e levar o conhecimento que se tem ao nível mais profundo possível para cada pessoa dentro da sua condição. Tem um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, ele tem inclusive vídeos dele falando assim: faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você tem muito, faça o melhor com o muito que você tem. Se você tem pouco, faça o melhor possível com o pouco que você tem, nas condições que você tem. Então, quando as pessoas ficam se sabotando, comprando curso, comprando curso, comprando curso, comprando curso, comprando curso, e não praticando o que fazem, nem assistindo, e hoje nesse universo online a gente tem muita gente assim, eu já conversei inclusive com pessoas assim: professor, eu comprei um curso, eu nem assisti, não assisti nenhuma aula. Assisti uma, duas aulas e depois não assisti mais. Então o problema, será que o problema é do curso ou o problema é da mente dessa pessoa? Ela está se sabotando e não está nem vendo. Ela arruma desculpas totalmente racionais para ela, para justificar a sua inatividade, para justificar a frustração, para justificar os resultados medianos, resultados medíocres que a gente falou aqui. Então, essa questão de você ter o conhecimento e não colocar em prática. A segunda questão, por insegurança e ansiedade, viver comprando curso, mas não aplicando e não praticando. A gente vive hoje numa sociedade do rápido, fácil e prático, mas na saúde, nas questões que envolvem anatomia, fisiologia, biomecânica e toda a ciência que vem dentro da área da saúde e da complexidade do ser humano, esta pressa ela é inimiga. Seque a barriga em 2 semanas, e aí depois? Aí você vai fazer o exame do rim da pessoa, ela está lá, todo detonado por conta de abuso do fígado. Então, entender essas questões para o massoterapeuta, para eu que estou aqui desse lado, para você que está aí desse lado, poder crescer, é preciso que você identifique aí na sua realidade, na sua rotina, no seu dia a dia, qual é o seu sabotador. Onde você está puxando o freio de mão, onde você está mentindo para você, onde você está se enganando. E esse é um processo necessário, porém doloroso. Porque as pessoas fogem dessa situação. Buscam agentes externos. Fazer curso, fazer curso, fazer curso, fazer curso é um agente externo de sabotagem também. O ativo mais importante que você tem não é dinheiro. O ativo mais importante que você tem é tempo. Tempo e qualidade de tempo para fazer as coisas. Quando você sabota o seu tempo, quando você sabota o seu desenvolvimento, vai ter uma consequência mais devastadora do que a falta de dinheiro na sua vida. Essa é uma realidade. Depois, a gente tem um outro fator que incomoda, que atrapalha muito os massoterapeutas, que é a insegurança. Hoje a gente vive numa sociedade onde parece que a gente tem que agradar todo mundo. Do politicamente correto. Massagem não pode doer. Não. Se doer, tá errado. Mentira. Tem coisas que o limiar de dor de cada pessoa, de cada paciente é único. Tem pessoas que com o mesmo toque, o mesmo padrão de pressão vão sentir mais ou menos desconforto ou reações adversas. E existem técnicas por aí vendo, não pode doer. A minha técnica não dói, mas também de repente não atinge a profundidade. Tem um monte de técnicas superficiais vendendo facilidade. E aí as pessoas compram a facilidade, não praticam, não aplicam e continuam na corrida dos ratos dos resultados medíocres. Então, esta insegurança de não consigo ajudar, não consigo resolver, gera medo, gera insegurança e muitas vezes gera culpa. Eu já tive alunos do academia que mandam mensagem no inbox ali: professor, a pessoa ficou decepcionada com a minha técnica. Eu estou decepcionada com a minha mão, eu estou decepcionada com o meu procedimento, porque a pessoa saiu com dor, você acredita? Eu falei: acredito. Sabe por que eu acredito? Porque você não conhece, você atendeu uma, duas vezes a pessoa, de repente não conhece o seu conhecimento ou a profundidade daquilo que você faz para avaliar. Então as pessoas vêm e trazem para mim
a sua questão emocional, a sua frustração, porque alguém vendeu uma facilidade para elas que não existe. E aqui fora, aqui no dia a dia, no mundo real do atendimento, do consultório, aqui é a vida real, aqui é a selva. Aqui não tem tempo para mimimi. Quem fica de mimimi não tem resultado. Só que para ter resultado tem que pôr em prática, tem que enfrentar os medos, tem que enfrentar as dificuldades, tem que enfrentar as adversidades. Por exemplo, existem pessoas que vêm, procuram um terapeuta, estão com dor, estão com processo inflamatório, estão com limitação, e aí o terapeuta oferece um tratamento. Aí a pessoa se compromete a fazer o tratamento, paga pelo tratamento. Um volume alto, um valor alto. Vamos imaginar aí, R$ 4.000 de um tratamento terapêutico. E aí na segunda, na terceira sessão, essa pessoa já está melhor. E aí ela diz, eu não preciso mais, eu quero meu dinheiro de volta. E aí o terapeuta, que já gastou o dinheiro, de repente por não ter essa mentalidade, de avaliar passo a passo e de não fazer essa questão de sair torrando o dinheiro, é isso que mata muito o massoterapeuta, que vive apagando incêndio financeiro na vida, gera uma culpa. O que eu fiz de errado para essa pessoa pedir o dinheiro? Ela não podia ter pedido o dinheiro de volta. Podia e pode. Então esse é um nível de entendimento de profissional. Se você, vamos dar um exemplo aqui, se você fechou aí um tratamento de 10 sessões de R$ 200, a pessoa te pagou R$ 2.000 à vista. E aí ele foi embora, você saiu, pegou e saiu gastando os R$ 2.000 e na segunda semana ele vem e diz assim, eu não quero mais me tratar, eu quero meu dinheiro de volta. É um direito dele. Você pode negociar ou você pode devolver. Eu já devolvi várias vezes o valor porque a pessoa não quer fazer. Ela tem as motivações dela e eu não discuto. Eu tenho os meus objetivos e eu não vou tentar ficar convencendo alguém que não quer só porque eu tenho uma dificuldade financeira. E isso acontece na vida de muitos profissionais. Por medo, por insegurança. E é exatamente isso que vai acontecer. A pessoa se pediu, entrega e vai procurar outra pessoa. Vai procurar quem quer o seu trabalho, o seu tratamento. Sem culpa e sem insegurança. Devolve, não tem problema nenhum e não é vergonha, não é errado. Devolve Tem gente que devolve carro na concessionária, tem gente que devolve apartamento para imobiliária, tem gente que devolve o bilhete de passagem aérea que comprou para fazer uma viagem de avião. Por que o cliente de massoterapia não pode pedir o dinheiro de volta? Isso também é algo que pode acontecer. E quando você trabalha em nível profissional, logicamente que você só vai mexer naquele valor alto depois que você tiver total segurança de que a pessoa vai fazer aquilo até o final. E aí você não se frustra, e aí não tem a insegurança de ir atender contando com aquilo ali, com a certeza que vai funcionar. Pensamento positivo funciona até um limite, depois não funciona mais. A realidade é diferente do sonho, da mentalidade de amador. Depois, a gente tem o quarto fator desta situação, que é a autossabotagem. Da pessoa imaginar, do terapeuta imaginar que nunca sabe. Ah, eu não sei, fulano sabe mais do que eu. Ciclano sabe mais do que eu. Não, eu não vou conseguir fazer igual a outra pessoa. Então, isso também é uma autossabotagem, é a zona de conforto. Não, eu não sei fazer igual fulano lá, então eu não vou nem estudar. Eu não sei falar na câmera igual quem está gravando vídeo aí. Eu não sei falar igual fulano, então eu não vou nem gravar um vídeo. Eu não sei falar igual o professor Márcio, então eu não vou nem gravar um vídeo para minha audiência. Outro motivo, ou motivador de autossabotagem e de limitação do crescimento. Eu não estou falando que você tem que sair por aí gravando vídeo. Se você quiser, você pode. Eu estou falando aqui de achar que nunca está pronto, que nunca está bom, que nunca sabe o suficiente. Se não praticar, se não colocar no campo de batalha, no dia a dia dos atendimentos, nunca saberá. E aí continua comprando curso e aí continua se enchendo de conhecimento. Então, deixa eu contar um segredo para você. Conhecimento e sabedoria são coisas muito diferentes.
Eu posso comprar aqui, ter uma estante cheia de livro aqui do meu lado. Eu estou comprando conhecimento. Só que se eu não coloco este conhecimento em prática, no dia a dia, e vou avaliando o meu crescimento, a minha maturidade, a minha condição de evolução, ele não se torna sabedoria. Sabedoria vem da experiência vivida. Falou, mas eu fiz e não deu certo. Repeti e não deu certo. Repeti e não deu certo. Então não funciona. Porque eu percebi. Então, quando você compra um curso, quando você compra manobra, quando você compra um produto, um material para trabalhar no seu paciente, no seu cliente, o único jeito de você saber se funciona ou não funciona é testando. E isso gera tempo, gera energia. E muitas pessoas não querem gastar tempo testando. Ela já quer que dê certo de primeira. Esse é um grave problema. Então, esses 4 sabotadores: conhecimento sem direção, curso sem aplicabilidade, insegurança e culpa, e autossabotagem, no sentido de não se achar nunca pronto e em condições, levam a fatores de limitação, de uma estagnação numa zona de conforto. E aí, essas pessoas vão fazer para o gasto. Eu ganhei esse mês, eu ganhei 1.500. Não, já deu para pagar as contas, mas que vem eu consigo mais 1.500. Aí a pessoa que pensa limitado, ela vê alguém falando que ganha 5, 8, 10, 15 com massoterapia, e ela simplesmente não acredita. E isso eu não estou falando só de massoterapeuta, tá, gente? Tem muito massoterapeuta que tem esse faturamento, tem alunos que têm esse faturamento, e tem muita gente de várias outras áreas que não tem esse faturamento e não acredita. Massoterapeutas, educadores físicos, instrutores de pilates, fisioterapeutas que não têm esse fator de faturamento, essa mentalidade, não agem em uma mentalidade desse nível de geração de resultado, eles não acreditam. E não tem nenhum problema com isso. Quem tem que acreditar é o profissional que desenvolveu um projeto, se dedicou a ele e busca resultados incansavelmente. Então, essa questão da autossabotagem, ela gera nas pessoas muitos argumentos racionais que fazem todo sentido para você. Não, hoje está frio, hoje está com isso, hoje está com aquilo, hoje eu não tenho dinheiro, hoje não tenho tempo. São muitos argumentos extremamente racionais e válidos que o subconsciente usa para te sabotar. E você, de repente, nem percebe e cai como um patinho nessa situação. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. E aí você olha os seus resultados. Então, a pergunta que eu faço para você é: como estão os seus resultados? E tem pessoas que a gente conversa também, eles têm ideias fantásticas, mirabolantes, para outro aplicar. Essas ideias mirabolantes, muitas vezes, não são aplicadas por essas pessoas. Elas não acreditam nem no potencial delas mesmas. E aí é um dos problemas dos resultados limitantes, medíocres que muita gente tem. E dentro da massoterapia, a questão geração de resultados sempre foi um tabu. Porque a gente nunca viu, como está vendo hoje, pessoas falando em faturamento. Pessoas falando em comprometimento profissional. A gente vê e está cheio nas redes sociais de gente mostrando técnica e manobra. Mas desenvolvimento emocional, psicológico do profissional, a gente não tem visto. Nós estamos começando agora a falar sobre essas circunstâncias somato-emocionais, como elas afetam os pacientes, como elas afetam os clientes e como elas afetam o profissional de massoterapia também. Então, nós estamos diante de uma gigantesca oportunidade de crescimento, de melhora. Mas ela precisa ser vista como uma oportunidade e desenvolvida para isso, como uma prioridade do autodesenvolvimento de cada profissional. Essa semana eu tive um grande exemplo aqui comigo de autossabotagem. Eu tive um problema
no meu notebook e levei ele para uma empresa fazer o conserto e os reparos. Aí eu estou sem um dos meus computadores há uma semana. Você não imagina o quanto de coisas apareceu na minha mente para fazer com o computador depois que ele não está mais aqui. Quando o computador está na minha frente, eu não tenho aquele problema. Ele está lá, eu estou vendo ele, eu sei que tem alguma coisa lá dentro. Agora, quando ele não está do meu lado, aí eu começo a ter problemas. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer e agora não consigo fazer. São as desculpas, os sabotadores. Decida fazer alguma coisa agora. Decida ler um livro. Quando você começar a ler esse livro, vão aparecer centenas de outras coisas para você fazer. Inclusive centenas de outros livros para você comprar. Não, mas eu tenho que comprar aquele, eu tenho que comprar aquele outro. Isso é a maldição do conhecimento. Você vai perceber isso no seu dia a dia. Decida fazer alguma coisa. Tem pessoas que conversam comigo, professor, eu não consigo meditar. Porque quando eu fecho o meu olho, eu sou assaltada por milhões de pensamentos e eu fico com a minha cabeça pulando de um pensamento para o outro. Eu não consigo fazer meditação. Esse é um dos fatores de autossabotagem. Então, quando você, enquanto terapeuta, por exemplo, vamos voltar para a parte técnica aqui. Quando você fala com o seu cliente, com o seu paciente, assim, relaxe e não pense em nada. Eu acho que eu já falei isso aqui para os meus pacientes, sem saber. Depois comecei a estudar neuroanatomia, eu nunca mais falei isso. Relaxe e não pense em nada. Isso é uma falácia, não existe. Eu falo isso para você agora, relaxe e não pense em nada. Fecha o olho e não pense em nada. Você vai ver o que vai acontecer com você. A hora que você fechar o olho e falar assim, não vou pensar em nada, vai aparecer 1 milhão de pensamentos disputando a atenção no seu cérebro. Então isso de não pensar em nada não existe. Você precisa direcionar o seu pensamento para uma ação específica e se concentrar nela nos mínimos detalhes. É assim que você consegue o aprofundamento. É a mesma questão desses sabotadores. Você precisa reconhecer. Se você trabalha no seu emocional e consegue identificar essas coisas, a linguagem que você utiliza para o seu cliente fica muito mais fácil de ser compreendida por ele. Olha, quando você fizer tal coisa, você vai sentir isso. Quando você fizer tal atividade, você vai sentir tal coisa, porque eu também fiz, passei por isso. Pode ser que seja um pouquinho diferente, mas perceba se não vai acontecer algo parecido com o que eu passei. Você se aproxima das pessoas assim. Então vamos entender algumas coisas aqui. Conhecimento não é sabedoria. Os sabotadores aparecem quando você decide fazer alguma coisa. Muitas ideias mirabolantes que estão na sua cabeça são só para roubar tempo e atenção de você. Se você fizer o simples, o básico, bem feito, você também terá resultados. Então, muita gente fica imaginando uma situação mágica, uma técnica mágica, uma combinação mágica de técnicas e não pratica. E aí, quando o cliente está na frente dele, ele faz o básico e depois reclama que não tem resultado. Mas esse básico não foi bem feito. A pessoa, de repente, não estava ali com a mente no atendimento. Ela estava fazendo mecanicamente o atendimento e a cabeça estava em outro lugar. E isso acontece muito. Então, essas questões são questões de limitação, de impedimento de uma atuação em nível profissional. Essa questão que eu acabei de falar aqui para você, do cliente pedir o dinheiro de volta, é completamente viável. Existe daqui fora, no mundo real. A pessoa pode, sim, não gostar de você, a pessoa pode não querer continuar o tratamento, a pessoa pode pedir o dinheiro de volta. E aí é um desespero, né? Porque nunca aconteceu com ninguém. Não, mas e agora? Mas o que eu vou fazer? Se você recebeu e já gastou esse dinheiro, se comprometa em devolver nas suas condições. Fala, eu devolvo para você. Nas condições que eu posso fazer para você, é assim. Porque eu tive compromisso, eu honrei os compromissos com o dinheiro que você me passou, agora eu vou ter que devolver para você através de outros atendimentos. Simples assim. Esse é o atendimento a nível profissional. Não tem nada de errado com você não precisa se culpar, você não precisa ter medo, você não precisa julgar ou acusar ninguém de nada.
Isso aí é algo que acontece no jogo do nível profissional. A pessoa pode gostar do processo e pode não gostar. Ela pode querer como ela pode não querer. Por isso a conduta profissional. Porque aí você está preparado, está preparada para tudo nesse jogo profissional. Quando você age como amador, você chora, descabela, acha culpado, fica emocionalmente fragilizado porque a pessoa não gostou de você, não gostou do meu processo. Não tem nada disso. Ela tem os motivadores dela, de repente de repente outras pessoas têm outra visão e passaram para ela e ela entendeu a visão da outra pessoa e conflita com a sua visão e ela prefere outra visão. É simples assim. Então, no campo profissional de atuação, você não pode levar para o seu lado pessoal e emocional as decisões de um cliente que você não conhece muito bem. Então, isso faz com que você não se sabote nessa questão de insegurança e de culpa, que gera medo, que gera, desculpa aí, que gera limitação. Então, essas estruturas, quando a gente fala do emocional, é o emocional do profissional. A gente veio falando a semana toda aqui do emocional do cliente. Medo, autossabotagem, autoimagem. Ontem eu trouxe uma lista de sintomas e partes do corpo que são afetadas por esses sintomas. E hoje, para fechar a semana, a gente está falando de fatores que impedem, que limitam o massoterapeuta, a massoterapeuta. Porque se eu estou te ajudando aqui a se preparar para enfrentar as adversidades trazidas pelos clientes, a gente precisa entender também que existem as necessidades, os medos e as limitações de cada profissional. A autoimagem do profissional. O medo, a insegurança, as limitações do profissional. A ansiedade, a expectativa, o pensamento positivo, o pensamento negativo, o pensamento mágico do profissional. Então, a solução é trabalhar a si mesmo em um processo de desenvolvimento contínuo, sem pressa e sem pausa. Mas, se você entender que isso faz parte do jogo, faz parte do processo, você sofre menos. Porque existem essas possibilidades. Eu não quero nem pensar nisso. O cliente não pode pedir de volta. O cliente não pode sentir dor. O cliente não pode isso, não pode aquilo. Aí você está limitando o seu trabalho. Você está limitando as condições anatômico-fisiológicas de um processo que você não domina todo. E para dominar tudo é um processo contínuo, sem pressa e sem pausa, como eu acabei de falar. Então, para você gerar resultados, seu problema é atrair clientes, o que você tem que mudar? Você tem que pagar alguém nas redes sociais para fazer propaganda para você? Pode até ser. Aí você chama clientes, o cliente vem. Você não consegue se comunicar de uma forma efetiva de fechar tratamentos, você de repente não confia que o seu trabalho de repente vale 150, 180, 200, 300 reais o atendimento, e aí você vai continuar com problemas. Porque você vai tender a trabalhar a 40, 50, 60 reais. E o seu nível de exigência, de repente, é maior do que isso para faturamento, mas você não consegue. Então, você tem uma barreira de comunicação. Se você atrai e não converte, você também não tem resultado. Você paga alguém e tem um monte de gente procurando você. Na hora que a pessoa chega, você não consegue falar de forma profissional, não vai adiantar trazer uma enxurrada de pessoas para você e você não converter essas pessoas em processo de tratamento, de atendimento ou de acompanhamento. Então eu tenho problemas em anunciar, eu tenho problema em conseguir clientes. Aí eu te pergunto, quantos clientes você quer conseguir por mês? Dentro do método R2 a gente tem uma meta de atendimento de 5 pessoas por mês, o que dá isso aí um faturamento acima de R$ 8.000 por terapeuta, que faz esse processo acontecer, atendendo 5 pessoas por mês. Não é 5 pessoas por dia. Porque a mentalidade é de tratamento, de acompanhamento aprofundado. É outro nível de trabalho. É outra mentalidade que foi desenvolvida, testada, comprovada e efetivamente está dando resultado. Mas
Para isso, precisa que mude na mente do cliente, do massoterapeuta, algumas chavinhas tem que virar lá dentro. Então, entender que existem possibilidades de sabotagem, de limitação, isso só você pode fazer aí no seu processo. Onde você está se limitando? Onde você está se sabotando? Onde estão os seus principais medos? Onde está a sua insegurança? Se você souber responder isso, você começa a sua jornada de evolução por identificar as coisas que te mantêm preso a resultados medíocres. Então, entender onde está o cerne do problema, primeiro você tem que achar, entender e aceitar. Tem pessoas que dizem, eu não aceito. Não, professor, eu não aceito que eu não sou bom nisso aqui. Eu falo também, eu me comunico com todo mundo, mas de repente o que você fala, o que você comunica não converte a pessoa em um paciente seu. Então você tem que mudar suas estratégias de comunicação e ajustar a caminhada. Ontem eu fiz uma pergunta aqui, qual é o seu maior desafio enquanto massoterapeuta? Eu tive uma enxurrada de questionamentos e de situações, foi muito bonito. Entender o que está acontecendo na vida das pessoas. Quais são os desafios, quais são os sabotadores. E dentro disso a gente consegue montar materiais aqui que esclareçam para você, de repente, como você pode colocar uma ação para funcionar e resolver seus problemas. Mas sempre com a mentalidade de que é uma jornada, não vai acontecer nada para você e com você da noite para o dia. Se você olhar hoje a sua vida, ela é resultado de coisas que você fez há 2, 3, 5, 10 anos atrás, de escolhas que você fez. Eu olho para minha filha adolescente hoje de 13 anos e eu falo, eu fiz uma escolha há 15 anos atrás que trouxe uma pessoa que está crescendo aqui do meu lado hoje e que eu tenho responsabilidades daqui para frente, a vida toda com ela. Eu preciso criar um ambiente, eu preciso criar uma estrutura junto com a mãe dela para que ela se desenvolva o melhor possível e torne-se um ser humano capaz de vencer, de levar a sua vida dentro desses desafios sociais que tem hoje. Então, se você olha para os seus resultados hoje, eles são reflexo das suas escolhas feitas, de repente, há 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos para trás. E como que você quer que mude tudo como mágica? A Deus me ajude. Aí Deus mostra um desafio para você vencer e você não aceita o desafio. Vamos só um exemplo assim básico do que eu vejo muita gente falando. Deus vai me abençoar. Sim, aí ele te abençoou com um problema. Para você resolver o problema e a partir dali evoluir. Não, eu não quero esse problema, não quero problema para mim, não quero problema na minha vida. Entenda. Trabalho nosso em termos de massoterapia é resolver problema. Aí você não quer o problema para você? Se você não tem problema, você não tem como crescer a partir da solução desse problema. Então, o problema é uma oportunidade de crescimento. Agora, se você entende o problema como uma punição, você criou para você um imenso problema de compensação emocional. E isso limita resultado. Estamos terminando aqui mais uma semana, então. Eu te agradeço pela companhia durante toda essa semana. A Marcilene, a Geu, o Rodrigo, a Kênia, a Duda, a Lu, a Lourdes lá de Porto Alegre, deve estar frio aí, a professora Val Patriota lá de Brasília. Hoje a gente tem gente da Bahia, de Brasília, de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A Sandra está aqui também, a Darquinha de Minas Gerais, a Mara Souza de Paulo Afonso na Bahia, o Júnior de Cascavel no Paraná. Galera, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Vocês têm certeza que se a gente se mantiver conectado assim, conversando sobre o que a gente vem falando, deliberando, apresentando novas condições de avaliação, de trabalho, de maturidade profissional, dentro de 6 meses, 1 ano, a sua realidade é outra. A sua cabeça evoluindo, seus pensamentos clareando, seu resultado também vai se transformando. Então, tenham todos uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Amanhã a gente está de volta com mais alguns assuntos aqui no Café com Massagem sobre o nosso universo. Se você tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui, você pode me chamar no direct, você pode rever essa live, mas o importante é que você analise o seu processo
e os seus resultados. Até aqui, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.